Muito bem, esse vídeo aqui tem por objetivo conversar um pouco sobre a projeção TM, as características da projeção TM, em relação à forma como ela calcula também a área. Eu vou trabalhar utilizando aqui o Excel, o QGIS 3.0, explicar como que o QGIS 3.0 faz o cálculo de área, tem se comportado nessas versões do 3.0 em diante. Já diferenciar que no QGIS, nas versões anteriores a 3.0, ele tem uma diferença, ele não faz o cálculo da mesma maneira, vou explicar também. E que esse processo de cálculo de área, além de ser relativo ao tipo de projeção que está sendo utilizado, ele também é diferente ao mecanismo de cálculo do QGIS para o ArcGIS. Bom, então para poder começar, eu vou mostrar aqui a figura da projeção TM em relação ao cilindro. A gente tem que lembrar que na projeção TM, diferente da projeção de Mercator, em que se usa a esfera, a projeção TM ela utiliza o elipsoide de revolução. Então seria uma figura mais ou menos parecida com essa que está em marrom aqui. E o cilindro é transverso e secante. Então o cilindro ele teria dois pontos de contato entre o elipsoide de revolução e o cilindro. Promoveria dois pontos de contato. Aqui a figura é bem exagerada, é só para fins didáticos, né? E aí eu vou tentar mostrar agora como que ficaria isso visto de uma outra posição. Então é como se o espectador agora, o observador, estivesse, na verdade, em uma posição superior, vendo então o cilindro de cima e essa curvatura aqui do elipsoide de revolução, então vistos de cima, encaixados. Então eu fiz uma figura, aqui uma figura bem simplesinha, poderia explicar um pouco. Então esse aqui seria o cilindro, essa figura em vermelho seria o cilindro visto de cima, e aqui o elipsoide visto de cima, também de forma bem exagerada. Lembrando que esse achatamento que nós observamos, ele é em relação ao eixo de rotação do elipsoide de revolução, portanto, visto de cima aqui, isso não seria observado. Então é como se isso aqui fosse uma esfera, ok? Então, porque visto de cima, o achatamento, então lembrando, eu estou vendo aqui na relação do equador e o eixo de rotação, e aí aparece a deformação, que aqui é só para fins didáticos mesmo, só para ilustrar, porque ela é muito discreta, esse fator de achatamento ou a excentricidade aqui do elipsoide. Então, mas visto de cima, isso não seria percebido. Então, estamos vendo de cima o cilindro, ele então cortando o elipsoide, deixando aqui a parte externa e uma parte que ainda vai sofrer projeção que será projetada. Então, essa parte daqui é essa parte que a gente está vendo aqui nessa figura, visto de cima. Bom, se nós observarmos aqui características projetivas dessa figura, a gente vai ver que um trecho qualquer aqui na superfície, ele precisaria ser redimensionado para poder ser transposto do elipsoide para o cilindro. Ou seja, essa região aqui, passar essas dimensões aqui para o cilindro, para que ele ganhe coordenadas na projeção TM, coordenadas nesse caso plano retangulares, a transposição desse arco para cá implica na redução desse arco. Nesse caso, a gente diz que a projeção TM, nessa região entre a secância, os pontos de secância, o fator de deformação é menor do que 1, variando de 1 no extremo até menor do que 1, até o valor de 0,9996, que seria o fator de deformação aplicado ao meridiano central, que é o centro aqui desta área que está sendo projetada sobre o cilindro. Então vamos lembrar que a gente tem um ponto na superfície da Terra, materializado, eu vou lá e pego um ponto, localizo um ponto, pego a coordenada dele. O que é a coordenada daquele ponto? A coordenada daquele ponto cartográfica é a projeção daquele ponto no elipsoide. Então o ponto está sendo projetado no elipsoide. E do elipsoide, nesse caso, ele será reduzido ao cilindro, para que ele ganhe coordenadas na projeção TM. Ok? Então, eu pego um ponto na superfície real da Terra, projeto no elipsoide, do elipsoide eu reduzo ele ao cilindro
para que ele ganhe coordenadas no sistema UTM, nas coordenadas na projeção UTM. Bom, na região de secância, esse fator de deformação, então, de redução seria igual a 1, ou seja, a proporção de 1 para 1 entre o elipsoide e as dimensões tomadas no cilindro. E como esta região aqui também pode ser projetada, né, e é projetada na projeção TM, essa região externa aqui, então nesse caso, esse segmento aqui, ele teria como característica sofrer de uma ampliação, né? Então, as dimensões tomadas aqui no elipsoide, elas devem ser ampliadas para o cilindro, ganha um fator de ampliação do cilindro. Então, a gente diz que nessa região, para além da secância, né, para leste e para oeste, a gente tem um fator de ampliação. O kappa é maior do que 1, até o limite recomendável de 1 para 1,001, né, ou seja, a deformação do elipsoide para o sistema de coordenadas em um fator de ampliação de 1,001, que é o recomendado, apesar de que em alguns casos esse valor seria excedido. Ok? Então, é poder lembrar como é que essas coordenadas na projeção TM são tomadas, são geradas, na verdade, né? Então, existe um fator de redução, um fator de ampliação e o kappa igual a 1. Muito bem. Então, o que eu fiz aqui para poder ilustrar? Eu fui aqui no Excel e coloquei aqui um conjunto de coordenadas que corresponderiam a coordenadas planas cartesianas. Então, 500 é uma coordenada plana cartesiana. Repare que daqui de 500 a 500 e 2.000, eu tenho a distância de 2.000 metros. 2.000 aqui, 2.000 unidades. Se eu estivesse pensando em metros, 2.000 metros. E também aqui no eixo Y, eu fiz a mesma coisa, 7.200.000, utilizando aqui um análogo às coordenadas do TM, e 7.202.000. Então, daqui até aqui tem 2.000. Ou seja, eu estou lidando com um quadrado que tem plano retangular, que tem 2.000 por 2.000, tem 4 milhões de, nesse caso aqui usando a unidade de metros, 4 milhões de metros quadrados, 4 quilômetros quadrados. Bem, se eu mandasse calcular as coordenadas aqui por determinante de matriz, por exemplo, fizesse aqui, né, uma figura geométrica com essas dimensões, eu teria 4 milhões, exatamente 4 milhões de metros quadrados, se a minha unidade fosse metros. Mas como que fica isso na projeção TM? Então, para poder ilustrar um pouco a projeção TM, eu desloquei esta figura 1.000 metros para a esquerda. Por quê? Porque aí o meridiano central vai ficar exatamente aqui. E é o meridiano central que tem as coordenadas de 500.000 UTM. Então, eu estou desenhando um polígono aqui, cuja primeira coordenada dele é 499.000. E a outra coordenada dele, 501.000. De 499.000 para 501.000, 2.000 metros. Então, se trata da mesma figura, só que ela deslocada 1.000 metros para cá. Então, ela continua tendo aqui nessa outra planilha, que eu chamei de nessa outra parte da planilha que eu chamei de oeste, ela continua tendo 2.000 metros por 2.000 metros. E as outras aqui que vocês estão vendo também tem a mesma característica, 319.000 até 321.000. E por que isso aqui? Porque é nessa região aqui que se dá a secância. Então, eu vou mostrar também como que é feito o cálculo na região da secância, as características da projeção TM na região de secância. Então, a secância se dá mais ou menos 180 km a partir do meridiano central para leste e para oeste. Mais ou menos porque isso vai depender da minha latitude e de outras características aí. Bom, e por fim, eu fiz um outro polígono com as mesmíssimas dimensões, 160.000 até 162.000 e 7 milhões até 7.200.000. O outro polígono não, são apenas os vértices desse polígono, né? Não é o polígono. Mas 2 por 2 também, aqui numa região mais a oeste, que estaria um pouco além de Foz do Iguaçu, próximo a Foz do Iguaçu, eu vou mostrar isso no mapa, se a gente usar como exemplo aqui o Paraná. Mas a ideia é que todos esses 4, se eu fosse entender que isso aqui são 4 polígonos, na verdade são apenas 4 vértices, são vértices de polígonos, mas se eu fosse entender que isso aqui é um polígono, isso aqui é outro polígono, isso aqui é outro polígono, teoricamente esses polígonos teriam a mesma dimensão, porque todos eles têm 2.000 por 2.000, né, 2.000 de lado. Tá? Então são quadrados que têm 2.000 de lado. Mas como que fica isso na projeção TM? Então, para isso, eu vou pegar aqui o QGIS e vou levar essa planilha para o QGIS. E aí vão aparecer pontos no QGIS. Então, eu vou pegar
um plugin do QGIS 3.0 como exemplo. Aqui eu acho que eu estou somente com o QGIS 2.18 aberto. Eu vou abrir aqui o QGIS 3.0, ele demora um pouquinho, né, para carregar, mas simplesmente para poder facilitar aqui o procedimento de cálculo, eu também vou precisar dele para as operações finais e explicar como que o 3.0 tem feito o cálculo de área. Ok? Muito bem. Então é isso, são 3 conjuntos de vértices em 3 posições diferentes. Eu vou ilustrar isso para vocês utilizando a imagem uma imagem de satélite de fundo, né, pegando aqui a região do Paraná como exemplo. Tem que esperar um pouco aqui para o QGIS poder abrir, paciência. Ok, paciência. Isso é porque eu não sei dar pause no sistema de vídeo que eu instalei aqui. Então, mas não demora mais do que 24 horas, não. É rapidinho. Bom, enquanto isso, espero que vocês tenham entendido aqui, né, o que vai acontecer com a projeção UTM, então, característica dela, né, do elipsoide para o cilindro. Esse fator de redução é do elipsoide para o cilindro. Eu poderia utilizar aqui o QGIS 2.18, mas eu vou optar pelo QGIS 2.3.4 mesmo, porque todo o desenvolvimento posterior será feito nele. Está demorando um pouco mais do que o esperado, acho que abriu aqui. Tem muitas coisas abertas também, talvez isso esteja demorando um pouco. Ok, abriu. Muito bem. Então, a primeira coisa aqui no QGIS, eu vou configurar o QGIS, né, para que ele trabalhe com o sistema de referências, sistema com a projeção, com o sistema de coordenadas que eu estou utilizando. Então, eu vou pressupor que ali estou lidando com o Paraná, portanto, estou na projeção TM no fuso 22 e que eu estou lidando aqui com o sistema CIRCAS, né, a projeção em CIRCAS. Então, eu vou trocar aqui, não é o fuso 22 aqui, eu vou trocar aqui pelo fuso 22, ok? O EPSG 31932, CIRCAS 2000, UTM, zona 22, ok? Lembrando que no QGIS, isso é válido para novos projetos, portanto, só quando eu clico aqui em novo, é que ele aceita esta informação. Estou trabalhando com esse projeto, isso porque eu não devo ficar o tempo todo reprojetando as camadas, né? Isso implica em a possibilidade de adicionar resíduos a operações vetoriais ou outras operações qualquer. Muito bem, eu vou trazer para cá então aquela planilha que eu comentei com vocês agora há pouco, eu acabei de mostrar essa planilha chamada pontos plan 2. Então eu vou colocar essa planilha no QGIS. Okay. Aqui é o vídeo. Prática UTM. Ok. Pontos plan 2. Então eu vou colocar essa planilha no QGIS. Ele vai perguntar quais das abas que eu quero abrir. Eu vou abrir aqui a aba chamada Oeste, que é aquela que eu acabei de mostrar para vocês. Ele não faz nada. Eu instalei aqui um complemento, que é um complemento para poder converter XY para coordenada. Create point, layer from XY attributes values. Então estou criando aqui, usando esse plugin, né, ele pergunta qual é a coordenada E, aqui relativa ao eixo X, qual é a coordenada N, ok, eu vou criar o ponto. Ele vai perguntar qual o sistema cartográfico, as referências cartográficas que eu tenho, então eu vou dizer para ele aqui que é o EPSG 31982, e ele criou ali um conjunto de pontos. Repara que são só pontos, ainda está no formato de arquivo temporário, né? Mas então, como eu acabei de comentar com vocês, são quadrados, né? Que eu criei, né, de 2000 por 2000. Tá? De lado
por aqui no eixo leste-oeste e eixo norte-sul. Ok? Bom, com base nesses vértices, eu vou construir então uma camada de polígono para poder usar para o cálculo da área. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é converter esse arquivo aqui para um arquivo permanente, um arquivo temporário. Então aqui na pasta prática que eu vou chamar aqui de vértices UTM, ok, em shape, para que eu possa utilizar. Aqui eu vou explicar por que eu estou fazendo isso, não faço diretamente aqui no QGIS 3.0, porque a minha função de criação vetorial aqui não está funcionando bem. Okay, então vou limpar aqui a minha janela de trabalho e vou levar isso para o QGIS 2. Okay, então eu vou ter aqui na pasta da prática aqui o arquivo que eu acabei de criar, chamado vértices UTM, shape, né, de extensão shape. Vou colocar aqui, ok? Então são os mesmos vértices, usando o mesmo EPSG. Tá? E aqui, então, eu vou criar uma camada vetorial para poder construir os polígonos. Okay? Vou construir os polígonos utilizando o mesmo referencial cartográfico, as mesmas informações, mesmo referencial cartográfico aqui, um termo mais geral aqui. Então aqui eu vou chamar aqui de polígonos, né, para o cálculo de área. Okay? Então criei ali uma camada vetorial temporária, que já não é mais temporária, para poder construir os polígonos. Também vou configurar aqui as opções de aderência para na hora de desenhar não haver deslocamento aqui, não colocar o ponto, o vértice dos polígonos fora do local. Né? Então eu vou usar aqui uma referência de pixels, aqui 20 pixels, para poder melhorar o meu desenho, facilitar o meu desenho. Então vou abrir aqui o modo de edição para poder criar uma camada, nessa camada aqui que não tem nada, melhor, criar um vetor aqui, um arquivo, e estou usando aqui então a função de aderência para facilitar aqui o snap, né, que seria a aderência lá ao ponto, olha. Então só de chegar perto do ponto ele já adere ao vértice, então não vai correr o risco de eu clicar fora do local. Então estou criando aqui, né, um polígono, tá? Criei o primeiro polígono, vou criar um segundo polígono aqui, que esse aqui já seria a região da secância, né? Poderia até nominar esses polígonos, e aqui já na região do meridiano central, né? Ok? Bom, uma vez criados os polígonos, vou mostrar agora a questão do bug do QGIS 2. Então no QGIS 2, teoricamente aqui eu deveria estar calculando a área desses polígonos. E lógico, se eu estou utilizando a projeção TM, eu deveria estar calculando a área na projeção TM. No entanto, o QGIS 2 não está procedendo desta maneira. Então quando eu mando fazer o cálculo de área, crio aqui um campo, vou chamar aqui de Q2 para poder dizer que é o QGIS 2, cálculo de área, e peço a ele aqui para poder calcular a área, né? Lembrando que ele tem mais de uma maneira de cálculo de área, ele tem área com sinal de cifrão e área sem sinal de cifrão, né? Que são parâmetros um pouco diferentes, não vou entrar aqui na questão agora, mas essa com cifrão seria aquela que calcularia no elipsoide, a área relativa ao elipsoide que está sendo utilizado como referência. Então, nesse caso, quando eu mando calcular, ele me dá que todos os três polígonos têm 4 milhões de metros quadrados, o que não é verdade. Né? Se fosse uma coordenada plano cartesiana apenas, sim, mas uma coordenada cartográfica, não é esta a referência que eu tenho. Então, eu vou salvar essas informações e limpar aqui a janela do QGIS, e retornar ao QGIS 3 para poder mostrar como é que ele funciona. Então, no QGIS 3, independente do sistema que eu estiver utilizando, eu posso estar utilizando o EPSG 31982, posso estar utilizando o EPSG 4326, que é o WGS34, 3857, que é o pseudo-Mercator, ou um outro EPSG, o SAD69, 29192 aqui para a região do Paraná, Fuso 22 Sul. Então, independente do EPSG, ele calcula a área usando as referências, as informações que estão na camada e não aqui no projeto. Eu vou mostrar isso mais ao final. Ok? Então, se eu trouxer para cá esses
arquivos que eu acabei de criar, esses polígonos, formato shape, colocando aqui novamente, né? São os mesmos polígonos de antes. Vou aproveitar aqui para poder mostrar no exemplo onde estaria trabalhando aqui, né? O exemplo aqui, então, aqui próximo à Foz do Iguaçu, né? Ó, aqui próximo à Foz do Iguaçu, o outro polígono não está bem visível aqui, né? Esse polígono aqui na região de secância da projeção, e o outro polígono aqui mais ao centro da projeção TM, exatamente onde passaria o meridiano central desse fuso, o TM, dessa projeção TM no fuso 22, no meridiano central de 51 West Greenwich. Ok? Muito bem, então, o que aconteceria se eu pedisse para o QGIS, não precisa abrir aqui a tabela de atributos, mas se eu pedisse para o QGIS para que ele calculasse a área desses polígonos, sabendo que são polígonos, né, com coordenadas UTM conhecidas. Então, eu vou colocar aqui o QGIS 3 e pedir para ele poder fazer o cálculo da área, né, novamente. E observem o que acontece. 3.991.000, 3.999.000 e 4.003.201 metros. Então veja a diferença em relação à área, simplesmente em função da localização em que eu estou dentro da projeção TM. Então, se eu estou na região de expansão do fuso, onde o kappa é maior do que 1, né, onde o kappa é maior do que 1, eu tenho um comportamento. Se eu estou na região central, eu tenho um outro comportamento, e se eu estou aqui próximo à região de secância, eu tenho outro comportamento. Mas o interessante aqui nesse caso, no exemplo, é principalmente que esses valores que estão aqui, eles são o contrário do que a gente a princípio pensaria, né? Então, o que está acontecendo com um polígono que esteja localizado aqui na região de expansão do fuso? Então, o que aconteceu com esse polígono? Se ele está na região de expansão do fuso, eu poderia pensar, aqui pela figura, que, na verdade, a área estaria sendo ampliada, né? Acontece que eu tomei as coordenadas no elipsoide, né? E agora eu estou olhando as coordenadas na projeção TM. Então, o que acontece? A área é medida no elipsoide e não na superfície do cilindro. Então, o que é que eu tenho aqui? Bom, o software olha e diz, olha, essa coordenada corresponde à zona de expansão da projeção TM. Portanto, a dimensão que você está pegando aí na carta, esses dois vértices que estão pegando, na verdade eu preciso aplicar o inverso disso e reduzir isso, porque eu vou calcular a área aqui no elipsoide. Então, eu não vou usar essas coordenadas que você está me dando, mas eu vou olhar esta área com essas coordenadas no elipsoide para poder definir qual é a área. Então, repare que nesse caso eu teria uma redução na zona de expansão do fuso. E o contrário eu observaria aqui, nesta região. Então, se eu peguei aqui dois vértices e agora estou pegando as coordenadas dele na projeção TM, então isso aqui são as coordenadas dos dois vértices na projeção TM. A gente fala bem assim, bom, tudo bem, essas coordenadas estão aqui, mas só que eu vou usar o elipsoide para poder calcular a área. Então, eu vou ter que, você reduziu para obter essas coordenadas, agora eu tenho que devolver isso para o elipsoide e eu vou realizar o cálculo da área no elipsoide. Então, ele inverte essas informações, ok? Então, aqui é o contrário, ele vai me dar, então, se eu perguntar quem é esse aqui que está com área menor, esse é o que está no limite extremo aqui do fuso, né, aqui para além da região da secância. Isso porque, mais uma vez, ele olhou as coordenadas, ele viu, né, que essas coordenadas aqui estão na projeção TM, ele falou, opa, isso na projeção TM, eu preciso transpor isso de volta para o elipsoide, e ao transpor de volta para o elipsoide, eu vou reduzir essas dimensões para poder fazer o cálculo da área. O contrário acontece aqui, né? Ele falou, opa, você está me dando as coordenadas no cilindro, e eu tenho que usar o elipsoide para poder fazer o cálculo da área. Então, eu vou reprojetar isso no elipsoide, e aí eu vou ter a área medida no elipsoide, que vai ser maior do que essa, né, tomada diretamente com as coordenadas. Ok?
Bom, espero que tenham entendido aí como é que é feito esse cálculo de área nesses softwares, né, como é que eles funcionam. Uma outra característica é que o ArcGIS não trabalha da mesma maneira. Então, aqueles que vão realizar o cálculo de área no ArcGIS, ele tem que ficar atento que o ArcGIS tem uma outra forma de você reprojetar essas camadas e fazer o cálculo utilizando o ArcGIS. Tá? Então tem que tomar cuidado, porque no outro vídeo eu posso mostrar como que é a diferença entre esses dois softwares, a forma como eles trabalham. Mas o importante também aqui, para poder finalizar, é que o QGIS ele vai sempre calcular a área usando como referência o conjunto de parâmetros que ele tem sobre aquela camada e não sobre o projeto. Então eu posso estar trabalhando com este projeto aqui, com a projeção TM, CIRGAS 2000 no FUSE 22 e receber uma camada, por exemplo, de dados que esteja em SAD, por exemplo. Não interessa. Se a camada de dados está em SAD, ele vai calcular a área relativa ao SAD, mesmo que no meu projeto, na minha janela, aqui nas minhas configurações, eu esteja trabalhando em CIRGAS UTM 2000. Então, para poder ilustrar isso, eu vou salvar novamente esse conjunto de coordenadas, parar o modo de edição aqui e vou reprojetar essa camada para SAD. Tá? Então, eu vou usar aqui a função de reprojetar, lembrando que reprojetar é um jargão, aqui é um termo mais genérico, né? Aqui eu vou fazer uma transformação geométrica, então eu vou pegar isso que está neste CIRGAS UTM e vou passar aqui para SAD 69, né? SAD 69 aqui, olha, FUSE 22 Sul, então estou reprojetando isso de CIRGAS para, usando aqueles parâmetros de transformação, né, aqui os parâmetros de transformação, depois eu posso mostrar um pouco mais, são esses que estão aqui embaixo, menos 66,37, mais 4,37, menos 38, né, que é um parâmetro meio geral de transformação de SAD para CIRGAS. Não é esse o recomendado pelo ProGrid, né, porque ele tem uma proposta um pouco diferente, o IBGE tem uma proposta um pouco diferente. Ok? Bom, fiz a reprojeção, vou salvar esse arquivo então como definitivo, não como temporário. Vou chamar ele aqui de polígono SAD, só para poder diferenciar. E não vou colocar ele aqui. Tá? Então ele caiu aqui, mas eu vou remover ele daqui, tá? Para que não haja nenhuma interferência. Muito bem. Então aqui eu estou lidando com o computador está programado, a janela do QGIS está programada para lidar com o 31932 com CIRGAS. Mas se eu estivesse lidando com SAD e trouxesse essa camada para cá, né, ele deveria calcular, né, utilizando, a princípio, eu poderia pensar que ele vai calcular usando esse referencial aqui, o 31932, mas não, ele vai calcular a área utilizando aquilo que está lá no PRJ que acompanha esse arquivo. Então, quando eu coloco esse arquivo aqui, né, e mando calcular a área, eu vou abrir aqui a tabela de atributos e vou pedir o cálculo da área novamente. Tá? Aqui eu vou chamar de Q3 área em SAD, né? E só para mudar, é difícil criar esses nomes, né? Então eu vou aqui fazer o cálculo da área, né? E ele me deu aqui uma nova camada. Repara que os valores agora são diferentes. Aonde antes eu tinha 3.991.857, agora eu tenho 3.991.829. De onde é que veio essa área que é diferente desta área? Então, essa área é a área desse polígono projetado, né, no elipsoide, mas nesse caso é um outro elipsoide, né, e aqui, né, referenciada a partir de coordenadas tomadas na projeção TM. Então veja, são os vértices, né, se eu tentasse observar aqui, são vértices na superfície da Terra, né, mas esses vértices eles estão sendo projetados em algum lugar do elipsoide. Então, planimetricamente falando, aqui eu teria 2000 por 2000, mas cartograficamente falando, eu tenho que saber aonde eu estou na projeção TM. E a minha área vai variar em função de onde eu estou na projeção TM, em que lugar da projeção TM eu estou, né, e, consequentemente, em relação a esses parâmetros, fator de redução de escala aqui, o kappa, como que o kappa varia ao longo da projeção TM.
E também em relação àquele episódio que eu estou utilizando. Se eu estiver utilizando o episódio de Haifo, então eu vou ter um referencial. Se eu estiver, nesse caso aqui, com um datum topocêntrico, que é o SAD69. Se eu estivesse utilizando Córrego Alegre, eu teria uma outra área para esse mesmo conjunto de vértices que formam este polígono. E utilizando Sirgas, o TM2000, eu vou ter uma outra área utilizando os mesmos vértices posicionados no terreno. Então, a área cartográfica não é igual à área topográfica e a área cartográfica não é uma medida, né, assim, isenta de características. Tá? Então, essas características são função da localização. Veja que aqui no caso, na região de secância, né, é onde você tem a menor deformação aqui entre o elipsoide e o cilindro, ou seja, as coordenadas tomadas no cilindro, na projeção TM, diretamente na projeção TM, são muito parecidas com as coordenadas e com a área, digamos assim, cartográfica observada no elipsoide. Então, a medida que eu tenho no cilindro, na projeção TM, quando eu vou lá no mapa na projeção TM, pego coordenadas e as coordenadas foram tomadas próximas à região de secância, e esta área e essas dimensões serão muito parecidas com as dimensões, né, observadas, né, na projeção TM, diretamente lá no elipsoide. Ok? Então, é isso. Ok?